Se vocês quiserem algum da apostila específico, fiquem à vontade, tá? Enquanto isso eu vou criando um ali clássico de vestibular. Como o vestibular gosta disso? É a da onda na corda. Ou seja, depois que ela se propagou no ar, aí é a velocidade do som no ar. Ótima tua pergunta. Então isso aqui é a velocidade com que essa frente de onda vai para frente. É a velocidade com que essa crista avança. Embora a corda esteja parada, né? Por isso onda estacionária, né? Ótima colocação, garoto. Então vamos lá, pessoal. Vou fazer uns exemplos aí que, pô, cara, é muito comum de aparecer no vestibular. Então vamos fazer exemplos. O mais comum dos exemplos, eu cheguei a fazer exemplo na primeira aula. Fiz um exemplozinho, né? Então o mais comum dos exemplos seria o seguinte, de repente, ó. O cara vai lá e diz que tem uma corda do violão emitindo Lá e afirma que essa corda então vibra com 440 Hz, oscilações por segundo. Ele diz que a velocidade da onda na corda do violão, não, ele não diz isso, ele não diz. Ele diz que a corda do violão está vibrando no segundo harmônico. Segundo harmônico. E aí ele pergunta, qual é a densidade linear da corda desse violão, sabendo que essa corda está tracionada com uma força de 200 newtons. Qual é a densidade linear da corda deste violão? Então tu vendo, o cara diz que tem um violão que está emitindo a nota musical Lá. Lá? O que é isso? É Lá? Lá. A frequência dessa nota é 440 Hz, poderia ser 880 ou 220, porque a nota musical, né, é aquela frequência natural e as frequências múltiplas daquela. Então o dobro ou a metade continua sendo Lá. 880 Hz é o Lá 1/8 acima, por exemplo. O 220 Hz é o Lá 1/8 abaixo. 1/8 é o intervalo entre sons que dá o dobro de frequência. Certo? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. O segundo Dó tem o dobro da frequência do primeiro. E se eu continuo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Aí esse próximo Dó tem 4 vezes mais frequência que o primeiro. Certo? Então, do primeiro Dó para o segundo Dó, o dobro da frequência. Chama-se de intervalo de 1/8. O vestibular poderia até cobrar essa ideia aí. Deixa eu escrever aqui no cantinho. Intervalo de 1/8. Intervalo de 1/8 é quando a frequência maior dividido pela frequência menor dá 2. Isto é que é intervalo de 1/8. Poderia dizer que a frequência menor dividido pela frequência maior dá 1/2, né? Daria no mesmo. Legal essa questão, são tão poucos dados, né, que o aluno que não está bem familiarizado poderia achar que está faltando alguma coisa. Deixa eu ver se está faltando mesmo. Primeiro, já que ele falou que é no segundo harmônico, eu posso pegar a corda desse violão e esboçá-la. Ela está vibrando desse jeitinho, né? Vamos ignorar o fato de estar meio torto. Já que é o segundo harmônico, N lambda sobre 2 é igual ao tamanho da corda. Ah, eu não dei o tamanho da corda, deveria ter falado, ó, essa corda do violão tem 80 centímetros. Já que é o segundo harmônico, então o N é 2. E o tamanho da corda sendo 80 centímetros, eu vou colocar 0,8 metros. Corta 2 com 2, achei o lambda. Tem vestibular, cara, que cobra só essa parte, tá? Uma corda de violão com 80 centímetros de comprimento, vibra no segundo harmônico, determine o comprimento da onda. Ele pode dar até mais informações, né, mas ele queria só isso, então às vezes é só essa parte. Mas espera aí, ele queria era a densidade linear. Densidade linear, eu vou ter que usar a fórmula de Taylor, é a única fórmula que pode nos permitir calcular a densidade linear a partir desses dados. A força de tração na corda, o cara me disse que é 200. Só que para eu poder achar o Mi, eu vou ter que calcular
calcular a velocidade. E aí, V igual a lambda vezes F, equação fundamental das ondas. O lambda é 0,8 e a frequência 440. Então a velocidade da onda na corda fica 32 foi 3, 32 com 3, 35. 352 metros por segundo. Agora que eu descobri a velocidade da onda, 352 metros por segundo, é só isolar o μ. E não é que acabou numa equação irracional ainda, só para alegrar mais nossa manhã. Para eliminar a raiz quadrada de uma equação irracional, a gente isola o radical e eleva ambos os lados da equação ao índice do radical. Como é raiz quadrada, vamos elevar ao quadrado. Era tudo que eu queria. Eu pensei hoje, vou fazer uma multiplicação boa hoje de manhã. Olha que coisa gostosa. Olha que delícia. 10 foi 1, 6 mais 1, 7. 10 foi 1, 25, 26 foi 2. 15, 16, 17. 3 vezes 2, 6. 15 foi 1, 9 mais 1, 10. 4, 0. 12, 19 foi 1. 12, 13 foi 1. 2, 1. Então ficou 123.904 é igual a 200 sobre μ. Então a densidade linear é 200 que divide 1223. Densidade linear é aproximadamente, se fosse 10.000, né? Só para eu ter uma noção, claro que eu vou fazer a divisão, né? Mas se fosse 100.000, daria 2 sobre 1000, daria 0,002. Como esse número é um pouco maior, eu sei que o resultado é um pouco menor. Então eu sei que a resposta é 0,001 alguma coisa. Certo? Beleza? Se a gente quisesse botar no gabarito, né, do vestibular, mesmo sem fazer divisão, a gente já sabe qual é o primeiro número, né? Que às vezes é o suficiente para marcar no gabarito. Só para não ter dúvida de que está tudo correto, 352 vezes ele mesmo, tá certo? E 200 dividido por esse valor bonito. Deu 0,01614. Ou densidade linear 1, 2, 3. 1,6 vezes 10 na menos 3 quilogramas por metro. O senhor não deu muito pequeno esse valor? Não, cara, é uma corda de violão, é uma corda fininha, vamos botar em gramas por metro. Densidade linear, aproximadamente 1,6 gramas por metro. Não, acho que está bem honesto. 1,6 gramas por metro, se for a mais fininha das cordas, 1 metro dela não deve ter 1 grama. Certo? Então ficou bem realista. Eu vou te confessar, claro, isso aqui é realista porque é uma nota musical. Segundo harmônico é realista, sem dúvida nenhuma. A força de tração era uma coisa que eu estava com dúvida. Eu fiz uma força de tração equivalente a 20 kg. Dá para perceber que a corda está bem esticada. Mas isso aqui foi um chute meu no escuro. O tamanho da corda está honesto também. Então o único chute maior que tinha, né, no que eu acabei de criar era a tração na corda. Mas como a resposta deu realista, eu percebo que está honesto também. Então legal, uma questão, um exemplozinho já de nível médio, tá, cara? Isso aí aparece no vestibular, não é muito bom o índice de acerto não. E aí é que entra tu. Aí é que tu pode te destacar. Tu pega essas questõezinhas médias, né? Treina elas para saber resolver, inclusive as questões médias. Aí, cara, tu já tá bem acima da média. Aí se for pensar para decidir a vaga com o ninja, né? Aí tem que começar a pensar nas questões mais elaboradas também. Mas dá para passar na maioria dos vestibulares só sabendo as questões médias também, além das fáceis. Então, uma questão de nível médio, de ondulatória, de acústica, incluindo a fórmula de Taylor. Boa. Deixa eu ver. Eu mostrei para vocês na parte de acústica, eu mostrei efeito Doppler, pelo que me comentaram, né? Cheguei a mostrar efeito Doppler para vocês. O próximo passo, então, o próximo passo que é natural que a gente siga, nível de intensidade sonora eu falei, né?
logaritmo de 10, falei daquela parte? Com logaritmo e tudo? Olha, cara, eu arriscaria dizer que a gente está muito próximo de encerrar a acústica. Falei da velocidade do som nos sólidos, líquidos e gases? Qual era a ordem da velocidade do som? Cheguei a comentar isso, será? Deixa eu fazer esse comentáriozinho então. Tu vê, né? Em acústica é muito comum o vestibular perguntar sobre a velocidade do som. É importante que o aluno saiba que a velocidade do som nos sólidos é maior que a velocidade do som nos líquidos, que é maior que a velocidade do som nos gases. Isso só ocorre porque o som é uma onda mecânica. Onda mecânica. E aí então, se o material onde essa onda mecânica se desloca for mais denso, as moléculas estiverem mais próximas e mais agarradas umas às outras, a vibração acaba ficando mais, né, se propaga mais rapidamente do que em materiais onde as moléculas não estão tão agarradas ou inclusive que as moléculas estão bem distantes umas das outras. Só para teres uma noção, a velocidade do som no aço é quase 5.000 metros por segundo. É maior que 4.500 metros por segundo. A velocidade do som na água é quase 1.500 metros por segundo. É maior que 1.400 metros por segundo. Já a velocidade do som no ar, ela está próxima de 340 metros por segundo. Como eu havia dito, né? Para o som no ar, existe essa equação empírica. Essa equação que vem de experimentos no laboratório. Já viu o vestibular fornecer essa equação? A temperatura é em graus Celsius nesse caso, a gente está acostumado a trabalhar em Kelvin com gás, né? Mas ali é em graus Celsius. Esse detalhezinho pode ser cobrado também. Isso aí, meus queridos, estamos bem encaminhados. Vimos timbre, reforço sonoro, reverberação e ecos, casa da reflexão. Olha, cara, eu diria que tu pode arriscar qualquer coisa de acústica na tua apostila aí pra gente na próxima aula, de repente fazer uns exercíciozinhos, encerrando mais esse capítulo de nossas vidas. Muito obrigado pela paciência e pela atenção, não usem drogas e preservativos e até semana que vem, meus queridos.